Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu tenho hoje aqui um símbolo do nosso estado muito conhecido, que é o nosso ex-governador, né? Hoje deputado federal e candidato muito bem posicionado aí nas pesquisas, que é o Zeca do PT. Zeca, é um prazer te receber. Prazer é meu. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, portanto, pela oportunidade que eu tenho de dialogar com certeza com boa parte da população que nos assiste, evidentemente, mas com boa parte da população do Mato Grosso do Sul. Uma alegria enorme neste momento, diria até de reta final de uma disputa rápida, poder estar aqui conversando contigo. Eu queria te perguntar como é que ficou essa questão sua de o Zeca sai, o Zeca não sai. O que ficou resolvido? Está resolvido? Está resolvido. É importante a tua pergunta até para a gente definitivamente esclarecer aqueles que eventualmente ainda não têm. Porque tem pessoas que ainda têm dúvida, né? Daqueles que ainda eventualmente não sabem, portanto, prevalece a dúvida. Mas antes vamos contextualizar. Eu saí do governo, entreguei a faixa de governador dia 1º de janeiro de 2007. 6 meses, 7 meses, 8 meses depois, uma moça que eu não sei nem o nome, confesso que não sei, que eu não conheço, resolveu gravar uma fita fazendo pesadas denúncias ao governo, não ao governador, de que teria ali aquilo que se convencionou chamar farra da publicidade, com notas fiscais, enfim. Essa moça gravou a fita, tentou comercializar com alguém, caiu na mão do Ministério Público, um tal de Sotoriva, que eu acho que um irresponsável, hoje procurador do Ministério Público, e trato-o como irresponsável, resolveu uma perseguição absurda, política contra a minha figura, eu que contribuí enormemente para valorizar o Ministério Público, resolveu ajuizar 10 ou 12 ações com o mesmo objeto contra a minha pessoa. Essas ações... Mas existiam provas? Não, baseada na fita. A primeira audiência que se teve, a moça foi chamada para depor e publicamente lá na audiência disse que ela se arrependia, que ela gravou a fita para ganhar algum dinheiro, não sabia o problema todo que ia causar, desapareceu daqui, até onde eu sei parece que mora no Nordeste, num dos estados do Nordeste brasileiro. As ações, evidentemente, porque os juízes são mais responsáveis juridicamente com conhecimento, por falta de prova, o juiz da primeira instância mandou arquivar, o Sotoriva, o Ministério Público, a mando dele, recorreu, foi para o Tribunal de Justiça, numa turma de 3 desembargadores, também por falta de prova, eu ganhei por 2-1, quando não é unanimidade, chama mais 2 na turma, 5, eu perdi por 3-2, o Sérgio Martins, que sabidamente tem ligações com o MDB, do São André Putinelli, ele que foi serviçal muito tempo do André Putinelli, resolveu, sem conclusão da votação do processo, encaminhar ao TRE um ofício dizendo que era importante cuidar da minha situação em função da inelegibilidade causada com... Chegou a ser suspensa a sua... Não, aí nós recorremos, dos 5, um dos desembargadores reconheceu que ele estava impedido para aquela votação, anulou a votação, voltou 2-1, eu ganhei, deve ter outro julgamento, mas eu estou absolutamente tranquilo, em nenhum momento parei minha campanha eleitoral, estou disputando como sempre fiz, no limite da minha capacidade física, emocional, e eu que faço, eu que ando, e ando em todas as cidades, para ganhar uma das vagas do Senado, porque eu acho que eu acumulei ao longo dessa vida pública que eu tenho a experiência suficiente para fazer um mandato de senador diferente das mediocridades que até hoje a gente teve. O senhor tem a experiência do governo, por que optar agora pelo Senado, não para o retorno ao governo? Pois é, muita gente me faz essas duas perguntas. Por que não, governador? Por que você quer ser senador? É vaidade? Eu não tenho vaidade. Não tenho vaidade. Eu fui o primeiro deputado estadual do PT eleito em 1990, fiz 2 mandatos. No meio desses 2 mandatos, em 96, eu ganhei a prefeitura de Campo Grande, não levei porque me tomaram na mão grande, né? Em 98 eu ousei, eu gosto de ousar, de desafios,
saí candidato a governador quando todo mundo achava impossível ganhar do Pedro Ocean, do Wilson Barbosa, dois mitos que polarizavam e afundaram o Estado. Eu saí candidato, ganhei o governo, nós mudamos a história desse Isso Estado. na época disseram que você ganhou, foi no último debate. Tem essa história, mas ganhamos no chão, tocando no imaginário das pessoas de que era possível construir um projeto de mudança, e nós mudamos. Esse Estado estava falido, talvez você lembre, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista moral, do ponto de vista administrativo. Você tem uma ideia, quando eu recebi o Estado em janeiro de 99, em dezembro de 98, no último mês do governo do Wilson, já falecido, o Estado tinha arrecadado 45 milhões de ICMS. 8 anos depois eu entreguei, sem aumentar imposto nenhum, o Estado arrecadando 285 milhões mês de ICMS. Pagamos as folhas atrasadas, no primeiro ano paguei 17 folhas, os servidores nem salário recebiam. Construímos uma negociação respeitosa com os sindicatos, os melhores salários do Brasil, principalmente para a educação, para a segurança pública. Investimos na modernização da máquina, na saúde, na educação. Você tem uma ideia, em 8 anos eu construí 10 hospitais, reformamos mais 55. Cada hospital desse reformado, ampliado, equipado, construído, passava a receber uma carga de comida e de medicamento para atender aqueles que não podiam cuidar da sua saúde. Fizemos estrada como ninguém fez nesse estado, reequipamos a AGESU, a fazendeirada, inclusive que me assiste, que não sei porquê, por preconceito, é contra o PT, sabe que nunca tiveram estrada para escoar a produção como tiveram no meu governo, né? Investimos nisso, investimos na industrialização. A costa leste do estado, Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado, receberam dezenas de indústrias que geram milhares de empregos, não é? E mais do que tudo isso, minha querida, nós generosamente fizemos inclusão social. 70 mil famílias das mais pobres, moça que me olha, recebiam uma cesta com 40 quilos de comida de primeiríssima qualidade, ou quando era mãe, as mais pobres, as famílias recebiam em nome da mãe uma bolsa escola para a criança estar na escola, e ao final do ano, essas 70 mil famílias recebiam uma cesta de Natal com comida, com panetone, com suco, com balas e com brinquedos para as crianças mais pobres sonhar como um dia nós sonhamos com o presente do Papai Noel. Então nós mudamos, só concluir, me permite, mudamos esse estado, depois eu parei, aí quando ninguém acreditava eu voltei a ser vereador num gesto de humildade, ajudando o PT, sou até hoje o vereador mais votado de Campo Grande com 13.010 votos, e sou hoje o deputado federal mais votado da história do estado, 160 mil votos, que me faz o quarto deputado proporcionalmente mais votado do Brasil. Por que eu quero ser senador? Por quê? Porque, primeiro, eu quero ser voz no Senado daqueles que nunca foram representados. Quero ser voz no Senado dos índios, que vivem terrivelmente mal, destratado, desrespeitado na sua cultura, na busca das suas terras tradicionalmente suas. Quero ser porta-voz, quero ser a voz dos índios, nós que temos a segunda maior população indígena no Brasil. Quero ser voz, porta-voz dos quilombolas, que lutam por dignidade e por cidadania. Quero ser voz daqueles que lutam por reforma agrária, num estado brutalmente as terras concentradas na mãos de alguns. Quero ser voz dos servidores públicos, dos trabalhadores de carteira assinada, da juventude que luta por escola pública de qualidade, das mulheres, e quero ir para Brasília para fazer um grande debate. Esse Estado, só me permite, esse Estado não vai, o Estado brasileiro não vai para frente se não fizer reformas estruturais. O Brasil precisa fazer uma reforma do sistema tributário brasileiro. O Brasil, quem paga imposto é classe média, é assalariado, é o pequeno microempresário, é o profissional liberal. A grande riqueza não paga imposto no Brasil, é uma vergonha. Teu carro deve estar ali fora, você paga o IPVA, senão vai preso. A grande riqueza que tem um jatinho, que tem um iate, que tem um helicóptero, não paga IPVA, nem do iate, nem do jatinho, nem do helicóptero. Pois é, isso é um... Nós temos que mexer nisso. A carga tributária brasileira é regressiva,
tributo ao consumo, portanto, quanto mais pobre, mais imposto paga. Eu quero fazer essa discussão. O Brasil precisa fazer essa discussão. Quero discutir o sistema financeiro. Os bancos foram concentrados em 3 bancos, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander, cobrando as maiores taxas do mundo. Os lucros do banco, uma coisa, é uma cinte, uma vergonha, não é? A taxa média, a Selic no Brasil, você é uma moça instruída, é 6,5%. Você faz um cheque especial, paga 300 ao ano. A taxa média americana é 1,5%, os bancos podem cobrar no máximo 2,5%. Tem que discutir, os bancos têm que estar a serviço da sociedade e não praticar agiotagem. Terceiro, temos que rediscutir a estrutura fundiária brasileira. Você sabia? 1% dos proprietários rurais do Brasil detém mais da metade das terras agricultáveis do país. Mais da metade. Qual projeto o senhor teria para esse setor pecuarista aqui do nosso estado? Eu não tenho projeto para pecuarista. Pecuarista tem dinheiro. Eu tenho um projeto e quero ser porta-voz daqueles que lutam por reforma agrária, crédito, recuperar os créditos e os recursos que se tinha no governo do Lula e que acabou. Você tem uma ideia? No governo do Lula tinha 1,5 bilhão para comprar terra para a reforma agrária. Sabe quanto que é o orçamento para comprar terra no governo do cadavérico Temer, do fantasma? 34 milhões, não compra uma fazenda. Sabe quanto que era o PAA? PAA é um programa de aquisição de alimento. No governo do Lula, aqui no estado, chegou a ser 11 milhões para comprar os produtos da agricultura familiar e distribuir para as famílias mais pobres ter o direito de comer. 11 milhões de projeto. Sabe quanto que é agora? 500 mil. Não faz 2 projetos de carro. Ou seja, eu quero ser porta-voz dessa gente. Houve um verdadeiro açoite aos cofres públicos, né? Essa situação toda de denúncia, Lava Jato, que trouxe muita coisa à tona. Então o brasileiro tem presenciado muito isso e é realmente preocupante e necessário essas discussões, claro, e principalmente também, é o que eu digo aos candidatos a deputado, a fiscalização do dinheiro e do bem público, claro, né? Claro. Saber de onde vem, para onde vai, o destino que esse dinheiro toma. Com relação às mulheres, o senhor falou das mulheres, o senhor teria algum projeto específico para elas? Nós temos que discutir com os movimentos organizados, as mulheres mais do que nunca, graças a Deus, estão ocupando efetivamente o espaço do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista profissional, os espaços, portanto, na sociedade, e nós temos que cada vez mais interagir com esses movimentos organizados para fazer prevalecer no Congresso também suas vontades. É muito mal representado. As mulheres chegam a 10% dos 513 deputados. Tem 50 e poucos. Os índios não tem praticamente ninguém. A representação dos negros é mínima. A representação da agricultura familiar é pequena. Quem que está representado no Congresso Nacional? O latifúndio, os grandes empresários, as oligarquias que vão elegendo seus filhos, seus netos, seus parentes para os cargos públicos para fazer prevalecer a defesa dos seus interesses e não o interesse da sociedade. O senhor concorda ou discorda que os cargos públicos, principalmente com relação ao setor da área jurídica, eles deveriam ser por concurso? Claro. Acho que tem que ter Se eu um dia voltar a ser governador, e eu vou voltar a ser, falei para o Reinaldo, se o Reinaldo se eleger governador e eu me eleger senador, eu sou governador em 2022. Eu não tenho medo de ninguém. Eu respeito, mas não tenho medo de nenhum deles. Pode me ganhar na grana, que eu não tenho, mas na rua não me ganha. Se eu voltar a ser governador, eu vou limitar ao mínimo de assessores comissionados. Vai ter cargo comissionado? Vai. Mas 90% deles tem que ser do próprio pessoal de carreira, pessoal que fez concurso. Vamos valorizar quem está dentro da máquina e não trazer de fora cupincha, agregados e coisas mais para dar um custo enorme no Estado e o Estado não tem dinheiro para investir na agricultura familiar, na infraestrutura, na modernização da máquina, no atendimento do povo que precisa da mão generosa do Estado. Até porque as pessoas reclamam muito, deputado, com relação a essa questão das indicações desses cargos para a área do setor jurídico, porque não existe uma imparcialidade que a gente possa, claro que não, né, claro que não. Confiar nas decisões. Você nomeia o secretário, cada secretário quer levar 100.
Estou exagerando ou não, cada um quer levar 100. Você nem sabe aonde que ele teve, que campanha que fez, que compromisso que tem. Porque é agregado, porque é amigo, porque é não sei o quê do secretário. Se não der certo o governo, e sempre disse nos meus 8 anos, eu não quero assim, porque se não der certo o governo, eu que vou estar na alça de mira, eu que vou ser condenado. Condenado do ponto de vista eleitoral. Agora, se der certo o governo, todo mundo vai ter dividendos disso. E graças a esse comportamento, um governo que deu certo. Tanto que logo, 6 anos depois, tive uma votação expressiva aqui de vereador e depois de deputado, e estou aí na parada para ser o senador mais votado do estado. Deputado, um jogo rápido agora. Ideologia de gênero nas escolas. Sou a favor, absolutamente a favor. Acho que a juventude, as crianças têm que discutir a questão do sexo, o comportamento. É essa sociedade do mundo moderno. Nós temos que entender que estamos no século XXI. Você não permitir essa discussão é a mesma coisa que fazer a discussão medíocre, canalha, daqueles que defendem escola sem partido, escola sem política, escola sem não sei o quê. Isso não existe. Nós temos que permitir que um conjunto de ideias floresçam e que isso possa contribuir para a formação de cada criança, de cada jovem, para ocupar o espaço em pleno século XXI. Mas segundo dizem os psicólogos, essa é a fase onde a criança está na formação de caráter. O senhor não acha que poderia esse tipo de assunto trazer, dependendo, porque é um assunto que até os nossos tempos a gente debatia e ouvia em casa, não é? Se ouvia. A orientação era em casa. Ouvia. Agora, um aluno recebeu uma informação política, recebeu uma informação sobre ideologia de gênero, dependendo da forma como ela for colocada, o senhor não acha que isso poderia influenciar? Se tiver, como deve ser, um acompanhamento permanente dos pais na formação do seu filho, eu acho que só contribui. O problema é que o mundo tão consumista que nós produzimos, todo mundo pensa em outras coisas e menos na preocupação com os filhos. Nós temos que ter esse cuidado. Agora eu gostaria que o senhor olhasse lá e desse o seu recado para o eleitor no dia da eleição, o seu número. Não, mas antes, você me permite, queria dizer uma coisa, você que me assiste. Daqui 22 dias, no dia 7 de outubro, cada um de vocês, cada um de nós, independente do nível social, da raça, do sexo, enfim, cada um de nós, quando adentrar a sala, se apresentar para o mesário, tirar a identidade, o título, para poder ter acesso à cabine lá, ao teclado para votar, nós vamos estar, e essa é a magia da democracia, nos igualando. Fazer uma escolha que tem que repercutir, porque vai repercutir na nossa vida, das nossas crianças, nossa família, da nosso estado, do nosso Brasil. Portanto, a escolha com tranquilidade. Antes de tudo, o candidato que se apresentar, e todo mundo vai se apresentar, procure saber o histórico de cada um, por onde andou, que interesses defende. A partir daí, com certeza, você vai fazer a melhor escolha para ter um Congresso Nacional onde se vota lei para a educação, para a saúde, recursos para diferentes setores de melhor qualidade para contribuir com o desenvolvimento do Brasil, do nosso Estado. Zeca do PT, número 133. 133. Deputado, muito obrigado. Obrigado Boa você. sorte para o senhor na campanha. Obrigado.